chamo Rafael Silveira de Mello, sou do curso de Ciência da Computação e irei apresentar o trabalho da disciplina Aspectos Legais da Tecnologia da Informação. Nesta apresentação, eu vou falar sobre a proteção jurídica de obras digitais e programas de computador no Brasil. O tema está relacionado à disciplina de aspectos legais da tecnologia da informação. Para isso, hoje vou explicar alguns pontos importantes da Lei 9.610 e 9.609, a Lei de Direitos Autorais e a Lei do Software. Na nossa primeira questão, pede para explicar quais categorias de obra cada lei protege e como elas se complementam nessa área da tecnologia. Bom, a Lei 9.610, chamada de Lei de Direitos Autorais, protege obras intelectuais em geral. Entre elas estão textos, músicas, filmes, fotografias e entre outras. Essa lei garante que os autores tenham controle sobre o uso, reprodução e distribuição das suas criações. Mas já a Lei 9.609, conhecida como a Lei do Software, ela trata especificamente da proteção dos programas de computador. Ela estabelece que o software também é considerado uma obra intelectual e define regras sobre a sua comercialização, licenciamento, uso e até reprodução. Essas duas leis, elas se complementam dentro da área de tecnologia da informação. A Lei de Direitos Autorais fornece a base geral de proteções de obras intelectuais, enquanto a Lei do Software cria as regras específicas voltadas para programas de computador. Um exemplo prático seria um sistema desenvolvido por uma empresa de tecnologia. Nesse caso, o código-fonte do programa é protegido pela Lei do Software, enquanto materiais como documentação, vídeos, divulgação são protegidos pelas leis de direitos autorais, como a marca da empresa e essas comercialidades dela, as características técnicas e comerciais próprias dela. Na nossa questão 2, ela pede para explicar quais são os direitos morais do autor e como eles se aplicam aos programas de computador. Os direitos morais são direitos que garantem a ligação permanente entre o autor e a sua obra. De acordo com a Lei de Direitos Autorais, eles incluem o direito de reivindicar a autoria da obra, ter o nome indicado como o autor, preservar a integridade da obra e impedir alterações que possam prejudicar a reputação tanto do autor quanto da obra. No caso dos programas de computador, a Lei do Software estabelece algumas limitações na aplicação desses direitos. Ela mantém principalmente o direito de reivindicar a autoria e o direito de se opor às modificações que possam prejudicar a honra e reputação do autor. Isso acontece porque o desenvolvimento de software muitas vezes ocorre em empresas ou em equipes, e os programas precisam passar por atualizações, correções e melhorias constantes. Um exemplo prático, que eu coloquei aqui, é quando um programador que é parte de um software, ele pode ter o reconhecimento da autoria, mas a empresa vai continuar retendo os direitos patrimoniais de poder atualizar, modificar o sistema. Mesmo que o desenvolvedor não esteja mais na empresa, o código em si é da empresa mesmo, continua assim, não em nome do desenvolvedor. A terceira questão pede para comparar a duração da proteção autoral entre obras intelectuais e de computador. Bom, segundo a lei, para obras intelectuais em geral, como livros, músicas, filmes, a Lei 9.610 estabelece que os direitos patrimoniais duram durante toda a vida do autor e continuam válidos por mais de 70 anos após sua morte. Mas já para programas de computador, a lei determina que dura 50 anos, contando a partir do 1º de janeiro do ano seguinte à criação do software. Essa diferença existe, segundo as pesquisas, porque o software possui um ciclo de vida muito mais curto do que obras intelectuais, como livros, filmes. Na área da tecnologia, novas versões, novas linguagens fazem que tudo se torne ultrapassado bem rapidamente. A nossa questão 4 trata do papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. O INPI é o órgão responsável pelo registro de programa de computador no Brasil. Esse registro funciona como uma forma de comprovar oficialmente quem é o autor ou titular do software e qual foi a sua data de criação. Esse tipo de registro pode ser muito importante em disputas judiciais relacionadas à propriedade intelectual, mas a lei de software deixa claro que o registro não é obrigatório para que o programa seja protegido. A proteção legal surge automaticamente no momento em que o software é criado. Mesmo assim, muitas empresas preferem usar o INPI como forma para aumentar a segurança jurídica. A nossa quinta questão pede para explicar as principais modalidades contratuais relacionadas ao uso de um software. A lei do software, hoje em dia, permite diferentes tipos de contratos para o uso e exploração de programas de computador. Um dos mais comuns seria o contrato de licença de uso. Nesse tipo de contrato, o autor ou empresa permite que o usuário utilize o software, mas sem transferir a propriedade do programa. Outra modalidade é a cessão de direitos, em que os direitos patrimoniais sobre o software são transferidos para outra pessoa ou empresa. Também existe o desenvolvimento sob encomenda, que é bem comum nessa área da tecnologia. Nesse caso, a empresa cria um software específico para atender a necessidade de um cliente, como se fosse uma terceirização ou um pedido sob demanda mesmo. Nossa questão 6 trata da engenharia reversa. A engenharia reversa consiste em analisar um software para compreender seu funcionamento interno. A legislação brasileira permite a engenharia reversa em algumas situações específicas, principalmente quando é necessário para garantir a interoperabilidade entre os sistemas. Tipo assim, quando é preciso entender o funcionamento de um programa para que outro software consiga se comunicar ou funcionar junto com ele.
Mas existem alguns limites claros para essa prática. As informações obtidas não podem ser utilizadas para copiar software ou desenvolver um programa idêntico. Além disso, essas informações não podem ser divulgadas ou utilizadas de forma alguma para não prejudicar os direitos do autor do software. E para a nossa última questão, queremos abordar a responsabilidade civil e criminal em caso de violação desses direitos que estamos até agora. Bom, quando ocorre violação desses direitos, o infrator pode sofrer consequências tanto na civil quanto na criminal. Na civil, a pessoa ou empresa que comete a infração pode ser obrigada a pagar indenização ao autor, e já no criminal, a lei prevê punições para quem reproduz, vende, distribui ou até utiliza o software sem autorização. Essas penalidades podem incluir multas e até pena de detenção, muito mais fortes do que uma responsabilidade civil. Além disso, o Código Penal também prevê crimes relacionados à violação de direitos autorais, reforçando ainda mais a proteção da propriedade intelectual. Um exemplo comum, igual citado aqui, é a venda e distribuição de software piratas, que pode resultar em processos judiciais e aplicação de penalidades legais sobre o criador dessa pirataria.